A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu, quando vi que a André e o pastor Marcelo tinham feito a programação, eu falei, Júnior, que história é essa? Eu que vou pregar amanhã? Mãe, a senhora lembra? Que eu não lembro nada, tem mais de um mês, como é que eu ia lembrar? Não estou lembrado nem de ontem, mas... Amados, nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 2, versículo 15. O tema da nossa pregação hoje, as pequenas coisas que destroem grandes sonhos. Vou repetir. As pequenas coisas que destroem grandes sonhos. Vamos todos ler junto? Toda a igreja junto? Vamos? Apanhem para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Interessante, amados, que eu todos os dias tiro sempre uma parte do meu dia para ler 2, 3 capítulos da palavra de Deus, ou até mais, vai dependendo do meu tempo, e eu vou ali lendo a palavra de Deus. E quando foi na sexta-feira, eu li essa mensagem e ela falou ao meu coração. Quando eu li que eu ia pregar, o Senhor falou comigo, você vai pregar essa mensagem. Então, irmãos, uma coisa que nós que estamos na casa do Senhor, temos que ter muito cuidado com pequenas coisas que podem destruir grandes sonhos nossos. A palavra de Deus aqui está se referindo às raposas e às raposinhas. Mas no contexto, a gente lendo a mensagem, a gente vai entender que a preocupação maior é com as raposinhas. Por que com as raposinhas? A vinha está em flor, quer dizer, a vinha está florida, a vinha está linda, cheia de folhas e frutos e flores. As raposinhas, elas são pequenininhas, sutis, elas entram sem que ninguém perceba. Elas entram, se escondem debaixo das folhas e fica ali escondidinha. Ali ela corrói a raiz, a semente, os frutos. Ela destrói tudo. E não é percebida a sua presença, porque ela é muito sutil. Ela fica escondida entre as folhas, entre as flores. E as pessoas não percebem. Se for uma raposa grande, as pessoas logo percebem. Mas uma raposinha, elas chegam, vão direto na raiz. Destrói a planta. Depois que elas destroem a planta, destrói a semente, destrói a flor, destrói o fruto. Olha o perigo das raposinhas. As pessoas não percebem. Por isso, essa advertência. Apanhai as raposinhas. Às vezes a gente vê uma crente tão espiritual, que prega tão bonito, que ora tão bem, que é tão consagrado, levar uma queda, fala, fulano, sabe quem saiu da igreja? Fulano. Mas não começou lá em cima. Não, o pecado ele nunca começa grande, ele começa sutilmente. As raposinhas vêm chegando lentamente, sem que a gente perceba que elas estão ali destruindo a nossa vinha. E um detalhe importante é que a vinha estava em flores, ela estava completamente florida, linda. E o que é a nossa vinha? A nossa vida, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, nossas amizades, a igreja do Senhor Jesus, é a vinha. É a vinha. E nós estamos tendo aqui um alerta da parte de Deus, porque todas essas coisas, as raposinhas chegam, nós olhamos, nós temos 5 órgãos de sentido, né? Então nós olhamos, vai direto para o nosso cérebro, não é assim?
E dali, por isso que a nossa mente tem que ter a renovação, como o pastor Peter pregou hoje na escola dominical. Nossa mente tem que ser renovada pelo Senhor. Porque o que acontece? A raposinha entra ali e a gente não acha que é nada demais. Outro dia eu até conversava com Jane, uma irmã, se a pessoa pratica um pecado, a raposinha está ali. E a pessoa acha que não pecou, que está certo. Mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz aquilo por causa da Amanda. Eu fiz aquilo por causa da Yara. A pessoa tem culpa? A pessoa acha que não tem. Como é que ela vai tirar essa raposinha da vida dela? Não. Ela vai continuar alimentando aquela raposinha. Porque aquela raposinha está ali. Não está incomodando. Ela acha que o erro não é dela, ou ele acha que o erro não é dele. O erro é de outra pessoa, e a raposinha está lá crescendo. A raposinha está lá crescendo. Daqui a pouco, aquela raposinha já destruiu seus sonhos, seu casamento, seus relacionamentos, e você não se deu nem conta do que está acontecendo. E o que são essas raposinhas? Interessante que a Bíblia fala sobre a floração, como a vinha estava bonita. Nós estamos vendo na nossa igreja que os dois lados cheios. Cheio de quê? De flores, de frutos. Porque nós estamos plantados na vinha do Senhor. Daquele que um dia veio aqui na terra e deu a vida dele para que nós pudéssemos herdar a cidade santa. Na igreja, irmãos, não tem um bando de santos. Não tem. Se você pensa... irmão fulano fez aqui, irmão fulano. Irmãos, aqui não tem, o pastor Peter sempre fala, nós estamos aqui na escola de Deus, nos aperfeiçoando, cada dia melhorando. Esse vídeo é para você que já usa esse plugin aqui, que é o PTZ Controls, de repente, com uma raposinha na nossa vinha, e nós não estamos dando conta dela, Deus vai nos mostrar. E nós vamos repreender essa raposinha da nossa vida. E o que são essas raposinhas? É a falta de oração, é a falta de ler a palavra de Deus, é o comodismo, é a falta de paciência com os nossos irmãos uns com os outros, a falta de paciência em casa com a nossa família, porque a nossa família, depois de Deus, ela é prioridade. Sejam eles servos de Deus ou não. A nossa família, quem não ama os seus, já negou a fé. Pensa, é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Como que a sua família, que ainda não se converteu, vai vir para a igreja se você não demonstra amor, se você não demonstra carinho só porque aquela pessoa professa outra fé? Porque aquela pessoa não obedece o que você quer. Claro que se nós tivéssemos o poder nas mãos, nós obrigaríamos todos os nossos filhos, todos os nossos, toda a nossa família, vai lá, fica servindo a Deus. Mas esse poder só quem tem é o Espírito Santo de Deus. Como foi pregado ou foi ensinado hoje na escola dominical, lá no livro de Atos, Paulo falando, nós temos que pregar. Esse é o nosso dever. Nosso dever é pregar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A vinha é de Deus. E a gente pede, Senhor, faça com que essa igreja prospere. Manda, converte pessoas, traz quem está afastado da tua casa. Ou então abençoa meu casamento. Senhor, abençoa minha família. Abençoa meu relacionamento. Abençoa minhas amizades, né? Abençoa meu salário. Mas aí, o dever de cuidar da vinha é nosso. Quem tem que cuidar do seu casamento não é dobrar o joelho, ficar lá orando a vida inteira, ficar o dia inteiro aqui na igreja, não cuidar do seu marido. Eu me lembro que a Leide, o irmão Sadi, ainda não era da casa do Senhor. E ela falava assim, o que eu faço? Meu marido não é crente, eu tenho tanta vontade de vir às terça-feira, fica com seu marido. Verdade? Levanta assim a mão. Cuida do seu marido. Você imagina uma mulher que fica o dia inteiro na igreja, o marido fica sem comida, sem lanche, aí ela chega 6 horas da noite com a bolsa. Você almoçou? Eu comi qualquer coisa aí. Quando tem homem que
É bastante rapidinho para fazer as coisas, né, pastor Marcelo? Mas nem todos são. Então, o que acontece? A Bíblia diz que é a mulher sábia. Não é toda mulher. Não é a mais bonita, não é a mais charmosa, não é a mais elegante, não é a mais inteligente. É a sábia. Quer dizer o quê? A gente tem que ter sabedoria. A Bíblia não fala que os homens sabem. A Bíblia não fala também para os homens amar suas mulheres. Não fala. Não fala para as mulheres amar os maridos. Nenhum lugar na Bíblia está escrito, mulher, amai vossos maridos. Por quê? Porque Deus já sabe que se o marido tratar a mulher bem, ele vai ser amado. Porque a mulher, ela quer ser amparada, quer ser cuidada, quer ser protegida. A mulher que é protegida, que é amada, que é amparada, que é sustentada, ela automaticamente já ama esse homem. Não tem nem submissão, é automático. Agora, se ele é um homem completamente do lado avesso, gente, e a Bíblia diz, marido, amai, é uma ordem. Diz que até as orações não vão subir, pensa bem. Nem adianta pular, rodar, gritar, não adianta. Agora a mulher tem facilidade para amar. Vocês já viram um cachorrinho que você chega assim, vira lá, tá vem cá. Ele não vem correndo, abanando o rabinho? Mal comparando, tá? Não quero que ninguém pense aqui que eu estou chamando as mulheres de cachorra, não, senão eu estou me desmoralizando. Mas não é assim? Agradou tem tudo. Agradou tem tudo. E eu falava, Leide, cuida do seu marido, fica lá. Dá a comida a ele na hora, cuida do lanche dele. Ele está aqui, ó. Está aqui. Irmãos, a vinha quem dá, Deus dá a vinha. Mas quem tem que cuidar da vinha é eu e você. Deus faz a vinha florescer. Mas, por exemplo, essa igreja está cheia. Mas quem é que tem que cuidar dessa vinha? É só os pastores? Só as pastoras? Só o ministério? Cada um de nós. Qualquer coisa que vocês veem, deixa eu ver, aquela irmã não tem vindo no culto. O que está acontecendo? Aquele irmão mudou uma irmã nova para cá. Deixa eu ver, por que ela não está vindo? É dever de nosso. O Senhor faz a vinha crescer e florescer. Mas quem cuida da vinha é eu e você. O Senhor nos entregou essa função. E Ele vai cobrar de cada um de nós, quando nós formos indiferentes àquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Hoje, na escola dominical, ainda nós aprendemos muito. O pastor estava falando, eu nem sei falar aquele nome difícil. Nem me lembro como é que é. Mas ele estava falando de um determinado lugar que é chamado de praça pública, né, Roseli? Ágora. Os discípulos, Paulo e os contemporâneos dele, pregavam na ágora, quer dizer, nas praças. Aí a gente fica pensando, onde é a nossa ágora? A gente não vê mais culto ar livre, antigamente tinha muito, né? Aí o pastor Peter estava falando, a nossa ágora pode ser na academia, pode ser na faculdade, pode ser na feira, pode ser naquele teu verdureiro. Verdade. Aonde é a nossa ágora? O Senhor vai nos dar a direção certa. Para quem nós temos que falar desse amor tão glorioso, desse amor tão poderoso? Nós temos que ter uma preocupação. Ler a palavra de Deus, orar, não murmurar, se faltar vigilância na nossa vida, qualquer coisinha por menor que seja, que nós não vigiarmos, tanto que a Bíblia não manda orar e depois vigiar, não. Manda primeiro vigiar, depois orar. Por quê? Porque o crente tem que ter vigilância. A gente vê grandes pessoas usadas por Deus desabando. E a gente pergunta, como é que pode aquela pessoa tão consagrada, mas não desabou de uma hora para outra? Foi desabando lentamente. Eu anotei aqui uma pesquisa, conta-se que nas montanhas rochosas no Colorado dos Estados Unidos, existia
os restos de uma árvore gigante. Os cientistas estimaram que ela tinha aproximadamente 400 anos. Durante esses 4 séculos, ela resistiu. 4 vezes ela foi atingida por um raio violento, passou por dezenas de tempestades, sobreviveu a um grande terremoto. E ela estava lá de pé. E um dia ela caiu. E como é que se deu a queda dessa árvore de 400 anos? Foi um exército de pequenos besouros. Eles entraram debaixo da casca de sua árvore e comeram a fibra silenciosamente. Destruíram toda a fibra da árvore silenciosamente. E ali eles foram corroendo a árvore por dentro. O que aconteceu? Eles destruíram aquela árvore silenciosamente. Primeiro vento que deu, ela não tinha estrutura, foi embora. Besouros. Besouro que a gente mata com a mão, pisa no instante. Quem diria que pequenos besouros ia destruir aquela árvore de 400 anos, que resistiu raios, resistiu terremoto e resistiu grandes tempestades. Então, às vezes, a gente pode até pensar, não, mas eu oro, eu vigio, eu tenho uma vida de oração, está pensando que eu sou consagrada. Irmão, é nada, irmão, é nada, você não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada. É um bando de pecador, carente da misericórdia de Deus. Só pisar no teu colo, do teu calo aí, para ver se tu não vai explodir. Vai, a menos que esteja com muita unção. Nós somos humanos, irmão. Nós somos seres humanos. Quando a gente vai lá na Bíblia buscar o passado, a Bíblia nunca fez questão de esconder o passado de ninguém. Nos mostra com muita clareza os erros de grandes homens e grandes mulheres de Deus. Por quê? Porque nós somos passíveis a erros. A gente vai, mas fulano fez isso, parece que... Não. Poderia ter sido um de nós. Se não vigiar, acontece com qualquer um. Nós somos falíveis. Isso que nos mantém de pé é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. É ela que nos mantém de pé. Senão a gente desaba igual essa árvore de 400 anos. A gente resiste uma coisa, resiste outra. De repente, uma raposinha vem, um besourinho vem, e quando a gente vê, acabou as forças. Você já não quer mais orar, você já não quer mais ler a Bíblia, já não tem mais vontade de ir para a igreja. Aqueles irmãos lá, está tudo errado, só você que está certo. Os irmãos lá daquela igreja, é tudo assim, começou assim, você já sabe, né? Começou a ver erro em todo mundo, você já sabe que o errado é quem está falando. Aqueles irmãos lá, não vou naquela igreja não, eu quero ir na outra. Aí vai para outra, a mesma coisa, vai para lá, a mesma coisa. Você vai andar em 100 igrejas, 1000 igrejas, você não vai achar uma. Porque todas as igrejas são compostas por servos de Deus, seres humanos, que estão buscando em Deus a sua misericórdia para ter uma vida melhor com o Senhor. Eu e vocês estamos procurando as raposinhas na nossa vida. E o que são as raposinhas? É a nossa murmuração, muitas das vezes, as nossas reclamações. A Bíblia diz que a murmuração é como pecado de feitiçaria. Imagina. Tem um hino na harpa que diz assim: no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de murmurares canta um hino de louvor a Deus. Irmãos, você já pensou se toda vez que dá vontade da gente reclamar, a gente louvasse o Senhor com um hino? Pensa bem. O Senhor quer nos dar uma vida santa, uma vida de santa, uma vida santa. E essa vida santa, não é que eu e você sejam mais consagrados do que todo mundo, não é não. Desde de mim que estou aqui, do pastor Pito, que é o presidente, até lá a Rita na porta, todos nós somos falíveis. Todos nós.
vocês veem que quando Deus olhou do céu à terra e viu Jó, ele foi testificar da vida de Jó para o diabo. Por quê? Porque era um cara fora do comum. Vê se ele mostrou pelo menos uns dois. Ele só viu Jó, aquele homem justo, temente a Deus. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque, na verdade, as raposinhas da nossa vida são muito difíceis da gente ver. E se a gente vê, a gente acaba não aceitando. Como eu falei no início. A gente diz assim, eu fiz isso por causa daquilo. Eu agi assim por causa daquilo ali. Eu falei aquilo por causa daquilo outro. A culpa nunca é minha. A gente sempre terceiriza a culpa para outra pessoa. Por quê? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Então, irmãos, o perigo não está nos grandes predadores. A gente sempre tem medo dos grandes pecados. Adultério, roubo, calúnia, né? Mas as coisas pequenininhas vai ficando. E muitas das vezes são cobertas pelas folhas e pelas frutas e flores que nós mesmos temos na nossa vida. Mas a raposinha está lá roendo. A raposinha está lá destruindo. A raposinha está lá te destruindo. Destruindo a nossa vida. Quando a gente vê, a nossa vida está destruída. E a gente quer buscar o Senhor e não tem mais força. Não tem mais ânimo. Vamos ficar em casa, a gente assiste aqui o culto, é a mesma coisa, não precisa ir para a igreja hoje não. Não precisa orar terça-feira. Para que orar terça-feira? Para que no culto de libertação? Para quê? Vamos ficar em casa. Mas não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento, não um avivamento de gritaria, não um avivamento de gente correndo para lá e para cá e dançando, nem fazendo trenzinho, não. Um avivamento de dentro para fora. O Senhor tem que avivar o nosso coração, despertar aqui dentro. A nossa mente tem que estar blindada pelo Senhor, para que nada que os nossos olhos vejam vá para a mente e encontre um ninho. Diz que o passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Então, irmãos, que o Senhor brinde a nossa mente, que o Senhor brinde o nosso pensamento, que o Senhor brinde o nosso coração, porque vai para a mente e vem direto aqui. Pressão sobe, pressão desce, coração acelera, vem o aborrecimento, aí vem a raiva, aí vem a mágoa. E o Senhor quer a gente com mágoa. Mágoa simboliza água parada. Olha o que faz a água parada. Faz uma pocinha de água ali parada e deixa ali uma semana para ver o que vai acontecer. Vai criar bicho, criar larva, criar insetos perigosos. A água vai apodrecer. Dentro do nosso coração não pode ter mágoas. Mas, gente, é fácil falar. Mas nós estamos aqui nessa noite para conversar com Deus. Ele tira todas as tristezas do nosso coração, porque, irmãos, pessoas nos ferem. Nos ferem uma palavra, uma atitude. Fere e dói. Dói. Você às vezes está rindo, sorrindo, mas o teu coração está ferido. Quantas vezes eu já orei por pessoas doentes, eu estando doente. Quantas das vezes já orei por pessoas feridas, eu estando ferida. Quantas das vezes eu orei por lares desfeitos e o meu estava desfeito. Antes de nós falarmos, irmãos, pregarmos, nós somos atingidos, porque Deus permite que eu e você seja provado naquilo que nós estamos falando, para ver se nós podemos falar daquilo. Porque, por exemplo, um bom médico, alguém pode fazer medicina por correspondência? Alguém já viu, quem sabe de algum curso aí de medicina por correspondência? Alguém pode ser um grande cirurgião por correspondência? Tem que passar todo um processo de estágio, de residência, um aprendizado tanto teórico como prático. Enfermagem, alguém pode fazer enfermagem por correspondência?
Pode, Ruth? Não. Tem que passar no estágio, tantas horas. Não adianta. Não adianta. Irmãos, eu e você, médicos e enfermeiros, toda a equipe de hospital, cuida de vidas. Eu e você fomos chamados para cuidarmos de vidas. Eu e você temos um chamado especial da parte de Deus. Essa vinha que está se referindo aqui, essa vinha, são vidas. São vidas. Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário por essa vinha. Essa vinha aqui é muito preciosa. E o que precisa fazer para o Senhor abrir os nossos olhos, proteger nossa mente das raposinhas que a gente muitas das vezes nem vê, nem percebe? É preciso que o Espírito Santo de Deus incomode a gente. Eu me lembro que a Jane foi num lugar, tem muitos anos isso, acho que tem mais. Quantos anos a Bia tem? Uns 30? A Bia, tua sobrinha. Então, irmãos, ela foi num culto, chegou lá, ela ouviu uma mensagem. E ela saiu daquele culto e falou assim: eu vou procurar a minha cunhada. A cunhada dela tinha muito desejo de engravidar. E não engravidava. Já tinha algum tempo de casada, já tinha feito alguns tratamentos. Nada. E ela tinha um quezinho com a Jane, assim, que só Jesus na causa. Não sabe aquelas pessoas que quando bate, a primeira vez que você pode agradar, você pode beijar, você pode abraçar, que não adianta? Não tem uma turminha assim? Pois é. Ah, meu santo não vai, né? Mas graças a Deus que os crentes não têm santo. O crente já é santo, porque ele é santificado. Não é que ele é bom, não é porque ele é santificado pelo Senhor. Aí Jane chegou lá, esperou ela chegar. Falou com ela. Ó, se tem alguma coisa, estou aqui. Irmãos, e houve aquele conserto, pelo menos da parte da Jane, né? E o Senhor fez uma obra ali. No outro mês, a menina ficou grávida. Tem coisas, irmãos, tem raposinhas na vida da gente que impede a bênção na vida de outra pessoa ou até na nossa vida. Quando a gente libera um perdão para alguém que nos feriu, a gente não está fazendo um favor para outra pessoa, não. A gente está liberando uma bênção para a gente e está soltando o outro. Vocês sabem que antigamente, quando as pessoas cometiam um crime bárbaro, o cadáver daquela pessoa que tinha sido assassinada era amarrado nas costas de quem o assassinou. E aquele assassino tinha que viver até os últimos dias dele com aquele cadáver apodrecendo nas costas, até morrer também. Porque você imagina um cadáver amarrado nas suas costas. Pensa o que é isso? Eu nem imagino, né? Porque deve ser tenebroso. A mesma coisa é quando a gente não perdoa. É fácil perdoar? Não é fácil, só falar. Mas perdoar é difícil. Perdoar é difícil. Mas você já pensou o que é você carregar um cadáver? Porque você vai dormir e está aquela pessoa na tua cabeça. Oxe, fulano fez isso. Fulano, você não dorme em paz, aquela pessoa dorme com você. Aí você vai almoçar, a pessoa está ali na mesa com você. Você vai no shopping para ver se aquela pessoa está lá no shopping com você. Por quê? Porque você está guardando aquilo no coração. E o que nós temos que fazer? Pedir a misericórdia de Deus. Porque, irmãos, tem coisa que a gente não consegue sozinho, não. Já houve na minha vida, pessoa da minha família, que eu tive que orar. Eu tive que falar: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. E ele me ajudou, eu perdoei. E eu percebi que depois que eu perdoei, eu fiquei tão livre, tão feliz, fui tão abençoada. Porque, irmãos, só Deus, para trabalhar no nosso coração, para a gente reconhecer as raposinhas que estão na nossa vida. Só Ele nos mostrando. E quando Ele mostra para a gente as raposinhas, o que nós temos que fazer imediatamente? A Bíblia diz assim, ó.
Apanhai. Não pode deixar. Tem que apanhar. Como é que a gente vai tirar da nossa vida? Apanhando. Senhor, eu não quero mais. Eu fiz isso até hoje, mas não quero mais fazer. A partir de hoje, Senhor, eu não quero mais. Eu quero uma mudança de vida. Porque, na verdade, as raposinhas não querem uma vinha seca, não. As raposinhas, elas querem uma vinha florida, cheia de flores e frutos. Para quê? Para destruir. Para destruir. Ele quer destruir a sua vinha. Ele quer destruir a nossa alegria. É isso que ele quer. Mas o sangue de Jesus tem poder. Uma mágoa não resolvida, uma palavra agressiva, uma pequena mentira, uma falta de perdão, um hábito escondido, a negligência na oração, o orgulho que impede um perdão de desculpa. Aquilo que toleramos em pequenas doses pode acabar nos dominando por completo. Pequenas doses, mas pode nos dominar por completo. E nós precisamos, eu e você. Não existe crentão nem crentona não, irmão. Não existe. Não existe. Existem pessoas que estão na casa do Senhor, carentes da misericórdia de Deus. E o Senhor está aqui hoje para falar aos nossos corações. Ele está aqui. Entreguem a sua vida a Cristo. Você pode ter 50 anos de crente, 60, não faz mal, não. Ontem eu estava dizendo para uma pessoa, vou fazer 80 anos agora em fevereiro, e a pessoa falou assim, com a minha sobrinha Esther, Jane, falou assim, 80 anos de serviço na casa do Senhor, né? Eu falei, 80 anos de serviço na casa do Senhor. A Paulinha disse que eu posso me aposentar, né, Paulinha? Pode não? Posso me aposentar, estão dizendo aqui que não. Talvez, irmãos, a gente não consiga restaurar tudo de repente na nossa vida. A gente não consegue do dia para a noite mudar tudo. Mas devagarzinho. A gente vai nessa caminhada com Jesus. Nós vamos pegando as primeiras raposinhas que estão nos incomodando. Senhor, eu reconheci esse erro. Eu não vou deixar essa raposinha fazer como fez com aquela árvore que tinha 400 anos, não. Nada derrubava. Não, Senhor. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Em nome de Jesus, que eu possa reconhecer todas as raposinhas que existem na minha vida. O nosso coração, ele tem que estar blindado por Deus. Para nós praticarmos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é lá em Gálatas 5. Quanto a isso, pode fazer à vontade. Não há nenhum limite. Agora, contra as raposinhas, que é todo tipo de erro, todo tipo de pecado, é toda obra da carne, porque, irmãos, não se iluda. Existe uma luta espiritual entre carne e espírito. Você acha que o inimigo quer que você venha para a casa de Deus feliz da vida com a sua Bíblia? Ah, hoje eu vou para o culto, eu vou louvar. Aí o ministério de louvor canta, você dança, levanta as mãos. Ah, aleluia, eu vou dar aleluia. Não quer não. Ele quer que você faça igual a avestruz. Fia a cabeça assim, ó. Estou muito triste, é tanta luta, é tanta gente falando de mim, eu não aguento mais. Irmã, tristeza, sai para lá em nome de Jesus, tristeza. Nós repreendemos toda tristeza, toda amargura, toda angústia, em nome de Jesus. O nosso coração é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer nos ver felizes. Irmão, nós vamos morar no céu. Com todos os defeitos que as pessoas olham para a gente e veem que a gente tem mesmo. Nós vamos morar no céu. É porque a gente é bonzinho demais? Não, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não deixa o inimigo te acusar, não. Ah, fiz isso, falei aquilo. Ah, meu Deus, e agora? Ah, meu Jesus. Deus não vai dar aquela vitória. Vai, repreende a raposinha da tua vida. Fala, isso não vai ficar aqui de jeito nenhum, que eu rejeito. Só quem pode fazer isso é você. Não tem irmão ungido aqui, nem irmão ungido, que possa mudar a tua história. Porque a chave do nosso coração só se abre por dentro.
Não pode, ninguém pode abrir por fora, chegar aqui, abrir o nosso coração. Não pode. Só quem pode abrir é o dono do coração. Nós é que abrimos. Senhor, entra aqui, conserta a minha vida, me dá força. Eu não quero ser assim. Eu digo para Deus. A Débora vê, eu tiro um tempão de oração lá de joelho todo dia. E eu digo, Senhor, eu não quero ser assim, eu quero melhorar. Me ensina a ser melhor. Porque, irmãos, a gente pensa que está perfeito, mas não está. Está faltando muita coisa. E o Senhor vai abrindo nossos olhos. Vai abrindo nossos olhos. Nós vamos nos consertando com Ele. Porque, irmãos, tudo isso aí vai ficar aí. Tanta briga, tanta confusão. Briga por terra, briga por herança, briga por tanta coisa fútil. Nós vamos embora. Nosso lugar não é aqui. Nossa pátria é no céu. Pastor Peter contou hoje na escola dominical que um missionário estava 50 anos em outro país. Ele e a esposa trabalharam 50 anos em um país. E eles regressaram à terra de origem. Quando eles chegaram na cidade deles, eles viram muitas bolas de gás, muita gente esperando, e ele ficou todo alegre. Ele falou assim, esse povo deve estar esperando a gente, né? Falou para a esposa, numa alegria só. Mas não. Quando ele desembarcou, aquela homenagem era para um governador, que não fez nada, que foi passeio, né? Foi para o safari, com aquelas homenagens todas. Aí ele ficou triste, falou para a esposa, poxa, 50 anos trabalhando longe daqui, ninguém veio receber a gente. Esse homem foi safari, todo mundo ia aplaudindo. Irmãos, ninguém vai te aplaudir, não. Tu trabalha certo, ninguém vai te aplaudir. E a esposa dele falou assim, meu filho, calma, nós não chegamos ainda na nossa pátria. Nós não chegamos ainda na nossa casa. Nós estamos caminhando para lá. Quando nós chegarmos na nossa casa lá no céu, nós receberemos a coroa da vida. Aleluia! Moraremos para sempre no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque Ele é que cuida de mim e de você. Ele está sempre pronto a nos absolver. Ele nos ama. Ele nos ama de maneira singular. Portanto, eu e você, cuidemos de todas as vinhas que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Da nossa vida, do nosso casamento, da nossa geração, da nossa família, dos nossos amigos, vizinhos, enfim, seja o que for. Existem muitas vinhas para nós cuidarmos. E é eu e você. Ele só abençoa. Ele só dá a vida. Não vamos, irmãos, orações que nós pedimos às vezes há tantos anos. E o Senhor abençoa a nossa vinha, mas a gente... Porque, irmãos, o maior ataque do inimigo não é quando você está na luta, não. Quando você está na luta, ele não se preocupa contigo. Porque ele sabe que você está orando. Porque na luta a gente corre. Mas quando a vinha está florida, tudo está bem, está calmo. 7 de setembro, 6 de setembro, quantos tem para batizar? Tantos! Ih, a vinha está florida. Pode dormir em paz. É hora de dobrar o joelho no chão, botar a cara no pó, interceder ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós somos imperfeitos, cheios de falhas, mas nós queremos entrar no céu e queremos que nosso irmão, nossa irmã entre também. E nós vamos entrar. Em nome de Jesus. Nós vamos entrar no céu. E quando chegarmos lá, vamos apresentar ao Senhor o nosso trabalho. A nossa vinha bem cuidadinha, bem cheia de flores e frutos, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe todos que estão aqui nessa noite, todos que estão ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus. Amém.